E aí, galera, como vocês estão? Eu sou Yuri Tomazini, host do nosso podcast, e estamos de volta com a segunda parte da nossa primeira temporada, com muito mais convidados especiais para vocês escutarem. Oi, gente, como vocês estão? Tava com saudade de vocês, vou admitir. Eu sou a Sofia, também sou host do podcast, e esse ano a gente tá com uma novidade incrível, que a equipe aqui do Hipocratizando tá ampliada e a gente também vai trazer um novo programa para vocês, que vai ser o Histórias Hipocráticas, um podcast mensal com convidados especiais que virão aqui contar as histórias da nossa casa, a UEL, nosso curso e muito mais. Então fiquem ligados em nossas redes sociais e não percam. Eu tô muito animado para o que tá vindo aí, hein? Sério. Os nossos convidados serão incríveis. E todo mundo gosta de uma boa história, não é, Sofia? Com certeza. E hoje a nossa convidada aqui é médica formada pela Universidade José do Rosário Velano, a Unifenas, em Belo Horizonte. Fez residência em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduado em ginecologia endócrina e reprodutiva e atualmente é docente na medicina UEL e pós-graduando em sexualidade. E para discutir sobre a síndrome do ovário policístico com a gente, hoje está a doutora Hanna Flávia Borges de Carvalho. Bem-vinda, doutora. Obrigado. É um prazer ter você aqui para discutir com a gente um pouquinho. Obrigada pela participação. A gente acha que esse assunto é muito importante, né? E deve ser discutido porque ainda tem muitas dúvidas sobre a síndrome. A gente vê e escuta falar, a gente nunca sabe o que é direito, né? Então fica sempre meio vago sobre o que é a SOP. Então, vamos começar, doutora? Na medicina, a gente intitula síndrome como um conjunto de sinais, né? Ou sintomas que vão estar relacionados a mais de uma causa, geralmente. Nessa perspectiva, então, o que seria a síndrome do ovário policístico? Então, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome bem complexa, porque ela abrange tanto a parte endócrina, quanto a parte metabólica, quanto a parte reprodutiva. Então, ela engloba vários aspectos. Uhum. E quando a gente usa esse termo policístico, pode-se dizer, então, que a presença de vários cistos ovarianos vai determinar a presença dessa síndrome? Ou a gente tem também a necessidade de outros sintomas clínicos para obter esse diagnóstico? Não necessariamente. A gente pode ter outros sintomas. A gente pode ter no ultrassom, né, nos ovários, mais de 20 folículos, que é um dos critérios diagnósticos para a SOP, ou um volume aumentado, né, maior que 10. Mas não ter só o ovário policístico no ultrassom quer dizer que você tem a SOP. E a gente tem que os dois ovários, eles precisam estar acometidos ou tem a possibilidade de ocorrer unilateralmente? Não, pode ser só um. Contanto que tenha, né, mais de 20 folículos ou um volume maior que 10. Entendi. Doutora, quando a gente pensa em SOP, eu acho que vem na nossa cabeça que é uma síndrome da mulher em idade reprodutiva. Isso tá certo? É uma característica de mulheres em idade reprodutiva? É que, na verdade, quando a mulher ela tenta engravidar, é que ela descobre, às vezes, que ela tem SOP. Por isso que é muito comum esse diagnóstico na mulher na idade reprodutiva, né? Porque muitas vezes essa mulher vem de 10 anos, 15 anos tomando um anticoncepcional que ela não sabe nem que tinha. Então tem uma faixa de idade ali que a gente vai encontrar mais mulheres fazendo esse diagnóstico? Sim, ali com entre 20 a 30 anos. E essa é uma síndrome comum, tal como uma endometriose, por exemplo? Ela é comum, ela é mais comum que a endometriose. Hoje a SOP ela pode acometer de 5 a 17%, chegando até 20%. A endometriose ela acomete cerca de 10% da população feminina. É mais prevalente então do que a endometriose. Mais prevalente. E existe alguma... A SOP tem alguma cara, tipo etnia, raça? Afeta mais alguma comorbidade nas pessoas? Na verdade, a SOP clássica, assim, ela é bem característica. É aquela paciente que é bem gordinha,
que não menstrua e tem várias características como excesso de pelo, excesso de espinha. É aquela paciente que não consegue perder peso. E principalmente em pacientes de etnia negra. Ah, tá. E alguns marcos sexuais, como a gonadarca, menarca ou a telarca, prematuros ou atrasados, eles podem indicar alguma coisa em relação à SOP? Sim, quem tem puberdade precoce pode ter, já tem, né, um risco maior de ter SOP. E aquelas pacientes que nascem com baixo peso ao nascimento, que são os fetos PIGs, né, hoje, elas também têm um risco maior de SOP. Quem tem também obesidade, diabetes, hipertensão também. As mães, né, que tiveram isso na gestação, elas expõem os fetos, então elas têm maior risco. Interessante. E, doutora, a gente tem aí muitas teorias falando sobre a fisiopatologia da SOP, né? E uma delas fala sobre os defeitos neuroendócrinos que aumentam ali a frequência de pulso da secreção do GNRH, elevando, consequentemente, né, o LH e diminuindo o FSH. Quais são as repercussões disso no organismo da mulher, né? Já que você falou que é uma doença que está na parte produtiva, mas também endócrina, então como é que a gente pode perceber isso? Então, como você mesmo falou, a gente tem um aumento dos pulsos de GNRH e com isso aumenta os pulsos de LH, né? O FSH ele fica no limite inferior e aí devido a esse aumento do LH a gente vai ter um aumento dos androgênios, né? Que aí vai levar às características do hiperandrogenismo que cursam na síndrome dos ovários policísticos. E quando a gente estuda sobre essa síndrome também, a gente ouve falar do termo adrenarca. Você pode esclarecer o que é? A adrenarca é quando a gente tem a ativação, né, dos hormônios pela glândula adrenal. Ah, sim. Que é uma outra glândula. Que também vai estar relacionada... Pode estar relacionada com a SOP, sim. Porque ela também produz hormônios, né, de cunho masculino, né, que aumenta na SOP. Entendi. E a gente tem também a questão da ovulação, né, que muitas vezes as mulheres vão ter essa ausência de ovulação, mas tem vezes que não. Como que isso pode ser explicado? Na maioria das vezes, né, as duas características principais da SOP é a anovulação, que é aquela paciente que não menstrua todo mês, e o hiperandrogenismo. Algumas pacientes, que é a minoria, são aquelas pacientes que ovulam normalmente, né, mas que daí ela vai ter características hiperandrogênicas e vai ter no ultrassom a característica do ovário policístico. Nessas pacientes, normalmente, ela tem menos insulina no corpo, menos resistência periférica à insulina, são os casos mais leves. Uhum. Doutora, a gente está falando aqui dos hormônios andrógenos, né? Mas não tem alteração só neles, a gente tem alteração na insulina também, pode ter? Pode. Como essa resistência à insulina e essa hiperinsulinemia vai atuar na fisiopatologia da doença? Então, não se sabe ao certo, porque a SOP é uma doença complexa e ainda tem várias coisas que não foi elucidada. Então, a gente sabe que a maioria das pacientes, elas podem apresentar resistência periférica à insulina, né? E com isso leva a um aumento dos andrógenos. E aí leva, né, às características hiperandrogênicas e à anovulação. E aí pode também levar à diminuição de algumas proteínas, né, carreadoras dos hormônios sexuais, como a SHBG, e com isso aumenta, né, a testosterona, que a testosterona ela é carreada por essa SHBG. E doutora, então a gente pode dizer que uma mulher com SOP, ela tem maior tendência a criar resistência à insulina? Sim, normalmente a mulher que tem SOP, a grande maioria, ela tem uma resistência à insulina. Uhum. Então, se a gente somar essa resistência à insulina com uma mulher obesa, a doutora falou que era comum, né? A cara da SOP era a obesidade, né? Estava presente ali.
Então vai ser juntado um combo ali, né? Isso, aham. Normalmente é uma paciente que ela vai ter um maior risco para ter diabetes, hipertensão e uma síndrome metabólica. A gente tem também que algumas famílias elas vão ter anormalidades metabólicas em comum entre os membros familiares ali, tanto em mulheres quanto em homens. Isso poderia indicar, então, que existe uma contribuição genética no desenvolvimento da SOP. A gente tem genes, fatores de crescimento ou citocinas também que vão estar envolvidas na fisiopatologia? Sim, a SOP ela tem uma característica de cunho genético, cerca de 20 a 40% pode estar relacionada com o fator genético. Então, por exemplo, mães, né, irmãs que têm o SOP, né, tem mais propensão a ter filhas que têm a SOP, né? E ela, na verdade, é um polimorfismo, é um poligênico. Quer perguntar mais alguma coisa de fisiopatologia? Não, Acha que tá bem explicado, doutora? A gente perguntou tudo, não sei se perguntamos. Acho que a gente pode passar para sintomas. Doutora, vamos entrar um pouquinho na sintomatologia da SOP. Os sintomas começam a surgir na puberdade, vão piorando na vida adulta, né? Correto? Correto. Quais são os principais sintomas? Existe algum sintoma, sinal patognomônico da SOP? Na verdade, assim, quando a gente tem a primeira menstruação, né, que é a menarca, algumas meninas elas já cursam com irregularidade menstrual. Mas isso pode ser só fisiológico daquela faixa etária, né? Porque nos 2 primeiros anos, logo após a menarca, isso é comum por conta da imaturidade do eixo. Porém, as pacientes que têm um risco maior para ter SOP, que é o que a gente chama, elas continuam a ter essa irregularidade menstrual, entendeu? E aí, é também errado, porque muita gente recebe o diagnóstico com SOP com 15 anos. E, na verdade, a gente não pode diagnosticar ela, né, com SOP com 15 anos. E, doutora, em relação à acne derivada da SOP, há algum padrão característico, uma região do corpo mais afetada? Tem, rosto mesmo, e aqui no dorso pode ter também. Mas, assim, é uma acne que é bem semelhante à da adolescência. Então, tem algumas, né, características que se confundem. Por isso que, quando é adolescente, a gente não pode dar esse diagnóstico. E, doutora, em relação ao ganho de peso, as pacientes sentem alteração? Sim, as pacientes que têm SOP, elas ganham peso mais fácil e elas têm uma dificuldade maior de perder peso. Elas têm menos tecido adiposo marrom, que é aquele tecido que é mais termogênico, e elas têm mais tecido adiposo branco. E, doutora, então, essa relação ganho de peso vai ter relação também com maior nível, com os maiores níveis de hormônios androgênicos? Sim, normalmente as pacientes, elas têm uma quantidade maior de androgênios, principalmente a testosterona. Mas elas podem ter outros hormônios aumentados, né, como o DEA, a S-DEA, a androstenediona, tá? Mas o mais comum é a testosterona mesmo. E, doutora, o que é a acantose nigricans? Nigricans. Acantose nigricans é, na verdade, um espelho de que essa paciente ela tem resistência periférica à insulínica. Normalmente, a gente encontra em dobras, uma textura mais escurecida da pele, principalmente em dobras, assim, pode ser no pescoço, na virilha. Então, ela fica mais escura e é um relevo mais aumentadinho, assim. E ela vai acontecer em todas as mulheres que têm SOP ou... Não, tem principalmente naquelas que têm resistência periférica à insulina. E, doutora, além desses sintomas, né, que foram citados, muitas mulheres que têm SOP, elas convivem ali com medo das complicações que esse diagnóstico pode levar, né? Mas principalmente a questão da infertilidade.
Quais que são as principais complicações decorrentes dessa síndrome e você poderia falar um pouco sobre isso da infertilidade? Uhum. O que acontece? As pacientes que têm SOP, então, elas não ovulam igual as pacientes normais, assim. Então, acaba que todo mês a gente teria que ovular todo mês. As pacientes que têm SOP não acontece isso. E aquelas que têm uma SOP pior, assim, elas ficam 6, 8 meses sem menstruar. Então, quando elas querem ter filhos, isso é uma dificuldade, porque elas nunca sabem quando que elas vão ovular. Elas têm aquele recrutamento de folículos no início, porém, esse folículo, ele não chega a crescer, que é o folículo dominante, que é aquele que vai, né, fazer a ovulação. E aí, nas pacientes, então, que elas, né, são obesas, o tratamento principal é a perda de peso. Normalmente, essas pacientes, quando perdem bastante peso, eu mesma tenho uma paciente que perdeu 18 quilos, ela voltou a ciclar normalmente, né? Então, hoje em dia, ela cicla todo mês. Mas aí, nos casos que ela não consegue voltar a ciclar todo mês, aí a gente tem que induzir uma ovulação. Ah, sim. E na sua experiência como médica, né, é muito recorrente isso acontecer, essas complicações? É bem comum. É bem comum. Mas, assim, as mulheres que têm SOP engravidam igual as mulheres que não têm SOP. Às vezes elas vão precisar de uma indução, vão precisar de uma FIV, mas elas têm filhos também. Entendi. E a mulher pode chegar a óbito por causa de alguma consequência fisiopatológica do SOP ou não? Não. Mas, assim, o risco dela é aumentado, né? Para diabetes, dislipidemia, doença cardiovascular, hipertensão arterial. Então, assim, ela tem que... É uma paciente que tem que cuidar a vida inteira. Sim, entendi. E, doutora, você falou sobre a idade de fazer o diagnóstico, não é tão legal fazer diagnóstico tão cedo, né? Quais são os critérios mais recentes para a determinação de SOP? A gente tem os critérios de Rotterdam, né? Os critérios de Rotterdam, a gente tem que ter 2 dos 3 critérios, que é a irregularidade menstrual, no ultrassom, os ovários policísticos e o hiperandrogenismo, né? Tanto pode ser clínico quanto laboratorial. E aí, também tem um critério que é bem importante, que é a exclusão de outras causas, né? De anovulação e hiperandrogenismo. Doutora, ter os cistos, mas não ter sintomas, pode ser considerado SOP? Aí tem que entrar nos critérios. Você pode ter só anovulação e hiperandrogenismo, né? E há tamanho e quantidade mínima de cistos para o diagnóstico? Sim. Na verdade, são folículos antrais. Eles têm um tamanho de 2 a 9 milímetros e a gente tem que ter, no mínimo, 20 em cada ovário ou um volume maior que 10 centímetros cúbicos. E, doutora, há algum critério para ajudar, voltando lá à parte do adolescente, né? Para diferenciar esse ciclo menstrual fisiológico da SOP? Não, na verdade, a gente tem que aguardar. A gente pode desconfiar que essa paciente, ela tem uma SOP, daí a gente considera que ela tem um risco aumentado para SOP. Mas depois de 8 anos da menarca, a gente pode realmente falar que ela tem SOP. Nossa, é bastante tempo, né? 8 anos. Doutora, e considerando a hiperinsulinemia como mecanismo primordial da fisiopatologia, né? A detecção da insulina em excesso no sangue pode auxiliar nesse diagnóstico? Não, isso não é diagnóstico. Não? Não, a gente utiliza como outros parâmetros para ver distúrbios metabólicos, mas para critério diagnóstico, não. Ok. E também foi falado, né, sobre a questão da exclusão de outras doenças endocrinológicas para poder ter a certeza desse diagnóstico de SOP. Quais que são esses principais diagnósticos diferenciais para a SOP? Como que a gente pode descartar também essas outras hipóteses? A gente solicita exames, né? A gente rastreia tanto tumores ovarianos, tumores produtores de androgênios. A gente descarta também doenças da tireoide,
doenças que cursam com hiperprolactinemia e a hiperplasia adrenal congênita, que são todas doenças que cursam com anovulação, né, que é a irregularidade menstrual. Então, assim, a SOP, a gente descarta todas essas para chegar na SOP. Ah, sim, entendi. E sobre o tratamento, né, que a gente já até falou um pouco, e acho que muita gente fica na dúvida, né? Grande parte da população diagnosticada com essa doença faz o uso de contraceptivos orais. Esse uso, ele é entendido como o tratamento da doença ou ele apenas ameniza ali os sintomas? O anticoncepcional na SOP, ele é basicamente para controlar os sintomas da doença, como o excesso de pelo, as acnes, pele oleosa. Mas tratar a doença em si, o anticoncepcional ele não trata. Entendi. E qual que é o mecanismo desses anticoncepcionais na fisiopatologia da SOP? Como é que eles agem ali? O anticoncepcional, ele atua naquela proteína carreadora dos hormônios sexuais, no SHBG. Então, o anticoncepcional, ele aumenta o SHBG e, consequentemente, diminui a testosterona. Então, por isso que vai aliviar os sintomas de hiperandrogenismo. E, doutora, existe muita dúvida, eu acredito, né, sobre essa questão dos hormônios, né? Muita gente acha que anticoncepcional faz muito mal, né? O uso contínuo desses contraceptivos vão causar algum dano colateral? Não, na verdade, o anticoncepcional, além, né, de melhorar os sintomas, ele também vai fazer você sangrar todo mês ou, né, periodicamente. Uhum. E, doutora, na questão da resistência insulínica, a gente vai usar metformina ou é uma coisa mais para frente? Sim, hoje a gente usa, sim, metformina, é indicado, porque ela ajuda na redução da resistência insulínica. Há algum outros medicamentos tópicos, por exemplo, que são usados? Na verdade, hoje a gente usa aquelas injeções, como Saxenda, Ozempic, mas no auxílio da perda de peso. A gente pode tá usando. Uhum. Existe algum efeito colateral, assim, que é possível observar, que a doutora acha importante falar? Da metformina? De qualquer um dos medicamentos do tratamento aqui da SOP. Ou que acha importante desmistificar, que as pessoas acham que faz mal? Na verdade, sim. O anticoncepcional, todo mundo acha que o anticoncepcional faz mal, mas na verdade ele não faz mal. Na verdade, ele tá te ajudando em alguns sintomas que a doença, ela, né, cursa. Agora, a metformina, quando começa a tratar com a metformina, algumas pacientes, elas passam mal, porque dá um pouco de indigestão, às vezes dá diarreia. Então, a gente inicia gradualmente. E atualmente, né, a gente tem visto muitos estudos que defendem a terapia comportamental para a SOP. De acordo com a sua experiência profissional, a mudança do estilo de vida, ela é mesmo determinante para o controle dos sintomas e combate à doença? Sim, é imprescindível. Uma mudança, né, no estilo de vida, que é redução de peso, alteração, né, uma reeducação alimentar, na verdade, e uma atividade física. Porque, igual eu falei, a SOP ela vai te acompanhar para a vida inteira. E aí você tem risco aumentado para doença cardiovascular, síndrome metabólica. Então, se você não fizer atividade física e ter uma alimentação saudável, você vai acabar piorando, né? E agravando essas outras comorbidades que podem vir associadas à SOP. E isso vai estar relacionado diretamente com a questão da fisiopatologia, né? Dos hormônios mesmo, né? Sim. Entendi. E a gente pode dizer que os tratamentos, eles conseguem atingir a cura da síndrome do ovário policístico? Não, na verdade, você não vai ter cura da SOP, né? Você vai ter Você vai amenizar os sintomas e você vai ter uma doença controlada. Mas a SOP, ela vai permanecer com você a vida inteira. Ali com 35 anos, mais ou menos, a SOP, ela vai melhorando. Porque a partir dessa idade, os nossos ciclos, eles já vão se tornando mais longos. Então, a SOP aí vai melhorando.
Então, para finalizar, doutora, qual dica você daria para uma mulher que acabou de receber esse diagnóstico de SOP, não sabe nada, assim, por exemplo? Para ela não se desesperar, né? Mas ela precisa ter bastante força de vontade e se dedicar, porque não é fácil mesmo, né? Você vai precisar ser disciplinada aí pro resto da vida, né? Senão você vai ter chances aumentadas, né? De ter diabetes, hipertensão, síndrome metabólica. E Sofia, você quer perguntar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida? Eu queria perguntar só assim, muito se fala, né, mas na hora de você pensar, ficar na dúvida, será que eu tenho síndrome do ovário policístico? Tem algum sinal de alarme, assim, que a pessoa pode já desconfiar que ela tenha, já procurar um ginecologista? Você falou que a desregulação do ciclo não é um critério quando a pessoa ainda é muito nova, né? isso, porque quando a gente menstrua, tem a primeira menstruação, o ciclo ele pode ficar meio irregular. Às vezes você tem a primeira menstruação, vai menstruar 4 meses depois, 3 meses depois. Isso é comum nos 2 primeiros anos. Mas se é uma paciente que passou, por exemplo, 4, 5 anos da primeira menstruação e continua tendo essa irregularidade menstrual, aí sim a gente tem que desconfiar. Entendi. É isso, doutora. Esses foram os pontos que a gente levantou, que a gente achou que era importante discutir aqui. A gente agradece muito a participação da doutora aqui. Foi uma honra ter aqui para conversar sobre um assunto tão importante, que é a SOP, esclarecer muitas dúvidas que eu acho que temos aí. Muito obrigada por estar disponível para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço vocês pelo convite. Então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham curtido esse episódio. Continue acompanhando as nossas redes sociais e também o nosso canal ou pelo Spotify, que em breve vai sair muito mais novidade aí. Galera, as novidades estão incríveis, imperdíveis, vocês vão gostar bastante. É isso, acompanha a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.